Oi pessoal, meu nome é Erika Almeida. Eu decidi fazer uma página para explicar o meu procedimento cirúrgico, que é a bariátrica, e eu vi que tem muitas pessoas que colocam esse vídeo na internet, mas eu vi que muitas coisas ainda faltavam, que eu estava insegura. Eu estou fazendo parte de um grupo de bariátrica, de algumas pessoas que já fizeram e de pessoas que estão atrás do processo. Então, assim, eu ainda vi muita falta de informação, muita coisa desencontrada, muito medo de alguns exames. E desde quando eu decidi, que já faz 2 meses, hoje está fazendo 2 meses que eu decidi fazer a bariátrica, eu tirei foto de cada passo dos exames que eu fiz e vou explicar para vocês num vídeo longo e cada etapa, a partir dessa etapa, porque eu já tô com os laudos, alguns laudos, e eu vou tirando foto, vou fazendo vídeo para as pessoas entenderem mais o que é a bariátrica. E depois da bariátrica eu não quero simplesmente fazer os posts falando o que eu passei de bom, o que eu passei de ruim. Eu quero fotografar, filmar o que eu passei de ruim, ou o que eu vou passar de bom, o que vai mudar na minha vida. Então eu quero começar falando que eu sou de Brasília, e aqui em Brasília me pediram 7 especialidades, 7 especialistas, que eu tô aqui com a colinha, que foi o gastro, que fez o pedido da bariátrica, o cardiologista, nutricionista, endócrino, pneumo, a psicóloga, e agora que eu estou tendo entendimento, as pessoas estão pedindo o fisioterapeuta, porque muitas pessoas depois, pós-bariátrica, sentiam muita falta de ar e não tinha trabalhado essa parte respiratória. Então, a gente agora só pode fazer a bariátrica com acompanhamento e o relatório do fisioterapeuta. O meu IMC é de 37, eu tenho 1,57 de altura. E por que eu decidi fazer a bariátrica? Eu tenho 3 filhos, sou casada já há 10 anos. E eu vi que eu não conseguia mais fazer o que eu amava fazer, que era ficar com eles. Não conseguia brincar com os meus filhos, que eu moro num lugar bem legal, que eu sempre sonhei. E não conseguia andar direito. Eu comecei a ter comorbidades. E eu decidi fazer a bariátrica, porque a bariátrica pra mim é pra vida toda. Então eu decidi fazer a bariátrica por conta disso. E eu fui no médico, mostrei que eu fiz uma ressonância e os meus ossos já estavam problemáticos por conta do excesso de peso, que eu tenho mais de 40 quilos em cima de mim, e decidi fazer a bariátrica. Então, um dos primeiros exames que eu fiz foi exame de endoscopia, que eu senti muito medo de fazer endoscopia. Eu tava bem insegura de fazer endoscopia por conta da anestesia, medo da reação, porque algumas pessoas falavam que você ficava abobalhada, falava demais, falava coisas que tá dentro de você, né? Eu não queria expor isso, né? Sou obrigada. Aí eu fiz a endoscopia, meu estômago, e eu dei uma pequena inflamação. E o exame de endoscopia em si, eu fiquei ótima. Eu só dormi. E na verdade eu não lembro nem como que eu cheguei aqui na minha casa. Eu fui pro hospital, fiz o exame, me colocaram dentro do carro, eu vim pra casa e eu só acordei depois com um pouco de desconforto no estômago. Eu senti dor, mesmo tendo tomado medicamento de dor antes. E o meu braço machucou bastante, por conta que a anestesia é no braço. E só. Aí eu fui todas essas especialidades, cardiologista, ele pediu 3 exames, que é o da esteira, pediu o eletro e o ecocardiograma. Eu também fiz e já peguei os resultados. Aí todos esses exames eu tirei foto, como foi que eu fiz. O cardiologista, isso que eu tô falando para as meninas que têm interesse, que é a bariátrica para a vida toda. Quando eu me encontrei com meu cardiologista falou assim: você não é gorda, porque eu não tenho o rosto muito gordo, mais do pescoço para baixo. Meu braço parece uma coxa. Ele falou: você não é gorda, porque eu sou gordinha, mas eu sou aquela gordinha poética, que anda com roupa
mais folgado, umas calças mais folgadas, minha barriga nunca tá sobressaindo demais, que é bem grande. As pessoas que ficam algum tempo sem me ver sempre pensam que eu tô grávida, tipo de 5 meses. Então a situação não é muito legal, não é assim pra gente que é mulher, não é uma coisa muito boa. E ele falou que eu era magra, me achava magra. Quando eu fui fazer o exame de esteira, ele falou pra mim, realmente, que você precisa fazer a bariátrica. Aí eu pude respirar assim, aliviada, porque quando eu fui indo aos médicos, os médicos sempre acabam falando, você é magra. Aí quando eles colocavam o IMC, via que a minha obesidade é de grau 2. Então assim, eu fui ficando mais aliviada, porque eu já tentei botar balão, que é o Big. Eu já fiz 5 anos de tratamento endócrino com medicamentos. Inclusive o Simimalon me deixou com uma urticária que é bem... Eles falam que é uma reação adversa do medicamento, mas que é rara, tá escrito na bula do medicamento. E eu tive uma urticária que eu tirava mais ou menos pedaços assim da urticária, que ela curava, e quando ela estava próxima a secar, porque a minha foi aquela bem úmida, voltava a coçar, e eu coçava muito e voltava feridas maiores. Então, quando eu me vi nessa situação, eu vi que eu não queria mais tomar medicamento, porque pós-bariátrica você vai tomar vitaminas, que eu vou falar de todas elas no decorrer dos vídeos, mas é vitaminas que você precisa. Você não precisa tomar um medicamento que vai te emagrecer, você não precisa disso. E eu tomava e esses medicamentos foram me dando efeitos adversos que não estavam me fazendo bem. Eu tive algumas alergias também na perna e isso eu não conseguia identificar qual medicamento que foi. Porque depois que eu suspendi o Simimalon, que eu fiquei 4 meses usando ele, mesmo com essa urticária eu não imaginava. Até que eu fui abrir cada bula e ver os efeitos adversos da bula, que a gente é assim, infelizmente. A gente toma um medicamento, confia no médico que te passou, que no caso foi um endocrinologista que não foi esse que me deu o laudo. Ele disse que estava tudo bem, eu não aguentava de tanta coceira na rua, e foi bem ruim, foi uma parte muito ruim. A nutricionista tá me acompanhando e me deu para eu realinhar a alimentação. Eu também já tô nessa dieta já. Eu tô com muito medo do DUP, que eu vou explicar isso depois nos outros vídeos. Então já tem 2 meses que eu tô evitando açúcar, porque eu quero condicionar o meu cérebro a não sentir falta, porque eu sou tão gordinha assim porque eu sou apaixonada por doce. Então eu tô condicionando o meu cérebro a não precisar tanto de doce. Então assim, eu tô tirando açúcar, sobremesas e assim, hoje não me faz falta nenhuma. Não sei se é por conta da decisão ser assertiva, assim, que eu decidi não ser mais gorda e fazer a bariátrica. A nutricionista vai me acompanhar para sempre, né? O endócrino me passou vários exames de sangue, vários exames de hormônio, porque ele achou que eu poderia ter alguma disfunção. E o endócrino foi o pior médico que eu enfrentei, porque ele achou que ele tinha uma receita que ia me emagrecer. E na verdade, que eu tive que trocar de endócrino, né? Que eu tive um endócrino que me passou os medicamentos e que eu não me sentia bem. Na verdade, esse endócrino agora, eu nem duvido que ele é um endócrino maravilhoso. Só que quando eu achei esse médico, eu não estava mais atrás de um endocrinologista, que eu ia emagrecer 5 quilos em 7 meses, 6 meses. Eu tô atrás de uma coisa que eu vou ficar bem, que eu vou conseguir respirar melhor, que eu vou conseguir brincar com os meus filhos, que eu tenho 3 meninos, que são bem divertidos, bem ativos, igual qualquer criança, e eu poder usufruir do que com muito sacrifício a gente conquistou. Então, assim, ele me deu o laudo, mas ele foi bem resistente nessa questão do laudo, bem resistente mesmo. Então, assim, eu me preocupei, me descabelei. Teve uma hora que eu
Respirei fundo, conversei com meu marido, que é o lindo que tá filmando. Eu vou tentar, se o doutor não deixar, não me der o laudo, vou partir para outra e não vou parar, porque nada mais vai me parar. Então é uma decisão assim drástica. Bariátrica não é uma brincadeira, mas eu quero também dar esperança às pessoas que não são super obesas, porque a bariátrica parece um sonho muito distante de pessoas com obesidade mórbida, assim, sabe? Do super por super, super. Então não é verdade. O pneumologista, ele passa a espirometria, ele passa um exame de um raio-x, exame não, ele passa um raio-x de abdômen total e ele também passa o... Agora me fugiu o nome do exame, mas é aquele de dormir. Se eu não me engano, eu tô até com um papelzinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não tô, gente. Mas é aquele exame que você passa 24 horas para ver se tem apneia do sono. E na verdade eu só vou pegar esse exame na semana que vem. Já marquei também com o médico hoje, que eu fui no hospital, marquei hoje porque meu marido disse pra mim que tinha marcado, mas ele não marcou. Ele é homem, tá mentindo. Então, são esses exames e ele vai ver se eu tenho apneia e fazer mais um laudo. A psicóloga fez um laudo imenso, ela fez um teste comigo chamado HTP. Que você faz 3 desenhos e nesse desenho você acrescenta um sol do jeito que ela pede. A minha psicóloga, quando eu comecei a me tratar com ela, não levava fé. Fé em relação a quê? Eu não sabia o que eu estava fazendo ali, porque eu nunca tive tratamento psicológico e eu não sabia. Então ela falava alguma coisa da vida dela, aí eu pensava, será que eu sou a psicóloga? Aí ela foi me deixando à vontade, eu fui falando, fui explicando, fui mostrando para ela que eu já vi esse procedimento várias vezes por trabalhar em hospital, que eu já vi mudanças radicais na vida de outras pessoas, que eu faço parte de um grupo que a gente se encontra toda última quarta-feira do mês e que a gente também tem um grupo no WhatsApp. Aí eu expliquei tudo isso para ela e eu fiz 7 sessões. Na 8ª sessão, ela fez com que eu respondesse um questionário e na 9ª sessão que eu fizesse desenhos. E eu fiz desenhos assim que eu tive um problema na minha infância, que eu desenhei uma árvore. Eu tinha aproximadamente 9 anos. Eu fiz uma árvore e a mulher falou coisas terríveis e eu lembro dela falando para um juiz coisas que não eram de mim, que eu era uma criança muito inocente, falando que eu não gostava de uma certa pessoa, que eu odiava uma certa pessoa e que eu nunca ia aprender a amar certa pessoa por conta dessa árvore. Quando a psicóloga pediu que nesse exame de HTP é uma árvore e uma pessoa e uma casa. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai falar que eu sou totalmente desequilibrada. E eu contei isso pra ela que eu nunca tinha contado. Porque quando eu fui pra psicóloga, eu fui no foco de falar da minha insatisfação de ser gorda. De não poder brincar com os meus filhos, de não poder fazer tudo que eu sinto vontade de fazer, de satisfazer meu esposo igual eu tenho na minha mente, porque eu me sinto muito cansada. As mãos, os pés, eu tenho osteopenia. E é bem complicado porque eu só tenho 29 anos. Então, nunca tinha tocado nisso pra ela. E quando eu fiz os desenhos e ela me trouxe na 10ª sessão as respostas do desenho, eu fiquei admirada, assim, sabe? Com a profissional que ela era. E eu já tava, né, pegando um vínculo com ela depois das sessões. Até a 2ª sessão eu era bem, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Mas graças a Deus deu certo, o HTP deu muito certo. Falou tudo sobre a minha vida, assim, sabe? O que eu tenho medo e eu não consigo passar para as outras pessoas. Assim, não tenho coragem. E ela me disse, ela falou de uma coisa muito importante para mim e que eu não sabia que em um desenho que eu ia fazer ela ia descobrir. Então, assim, foi bem engraçado. Ainda bem que eu sou muito sincera.
eu sou bem, eu converso muito em relação assim a sincericídio, porque as pessoas falam, ai, seu rosto é lindo, não é. E tipo, eu odeio isso, né? Acho que a maioria das gordinhas sabe. Ah, mas sua mão é maravilhosa. Tipo, não. Tipo assim, eu não vivo o tempo todo com a minha mão. Dou valor na minha mão sim, mas sabe, eu queria ter outras coisas. Então, assim, eu gostei muito do teste, o teste foi sensacional. Anotem o nome do teste HTP, vejam se a sua psicóloga vai fazer esse tipo de teste, porque elas têm várias. E como eu já tive essa experiência na infância, eu não sei nem expressar para vocês o tanto que eu achei certo, o tanto que eu tô feliz com isso. E a fisioterapia, né, que por fim, você vai pra fisioterapia, você vê um monte de gente com um monte de aparelho, né, um monte de equipamento e você lá andando na bicicleta para aprender a respirar. Então é bem engraçado. E eu odeio a academia, vocês estão vendo, né? E na fisioterapia eu ia pra academia. Eu ia fazer esteira, eu fazia 10 minutos de esteira, caminhando rápido. A bicicleta bem pesada, que infelizmente, gente, eu não sei olhar como é que ela mudava lá, ou como é que fala, em relação à mudança de, de peso da bicicleta. E subia umas escadas e descia umas rampas. Essa nas primeiras fisioterapias. Nas outras eu só sentava mesmo e fazia exercício respiratório, de levantar as pernas, que eu faltava morrer. É muito difícil levantar os braços e encher balão, encher muito balão. Eu fazia 3 sessões de 30 para encher balão. Depois eu vim embora e assim, como eu nunca gostei de academia, eu comecei a pensar, eu vou gostar de academia, porque eu tô gostando de estar aqui na fisioterapia. Eu vi aquelas senhoras, até uns jovens lá, cheio de equipamento, óleos, luz vermelha, azul, e eu lá na esteira. Então me amarrei, sabe? E muitos médicos falaram assim que muitas pessoas emagrecem e não vão mais atrás dos médicos. Eu acho que foi uma corrida tão grande para eu chegar a esse ponto que eu cheguei. É tantos exames, tantos, eu acho que por volta de 1 litro, um litro sim, eu posso afirmar que eu tirei praticamente 1 litro de sangue, porque são muitos exames. Como vocês podem ver, esses aqui são os exames de sangue. Aqui tem 20 tipos de exames de sangue, são muitas folhas. A endoscopia, os exames cardiológicos. Aí o que eu fiz para me ajudar? Eu separei tudo, isso ali é da cardiologia, que eu mostrei. Isso daqui é da gastro, que são mais exames de sangue, porque nessa fase você já começa a fazer coagulograma, né? São mais exames de sangue. Aí da cardiologia, do pneumologista. A única mesmo que não pede exame é a psicóloga, e que faz o HTP, que é um exame cara a cara, que você não tira sangue, que você não deita e nada. E a nutricionista. Mas é bem complicado. Eu fiz uma pastinha para me ajudar com todas as especialidades, porque aqui eu tenho raio-x, eu tenho um laudo dos raios-x, eu tenho tudo. Então, assim, a pastinha é muito prática. E uma coisa que eu fiz para me ajudar, toda semana eu trocava os papéis. Esses papéis aqui, que eu comecei a separar primeiramente em consultas. Aí fui marcando as consultas. Aí eu botava a data, a hora e o dia da semana. Porque os meus filhos estudam, eu ainda também estou estudando. E eu me perdia. Aí eu fui colocando os exames, quando voltar, porque quando eu voltava o médico falava, não, isso aqui deu alterado, vou ter que pedir outra coisa. Então são muitas idas ao médico. Então assim, não desistir. E quando você ficar magra, o foco da bariátrica não seja só ficar magra, seja você ser uma magra feliz e cheia de saúde. Porque pode faltar ferro, B12, D, então, assim, são muitas vitaminas que a gente precisa. Infelizmente, a nossa absorção fica bem diminuída. Então, é bom a gente correr atrás, muito atrás. E no decorrer de tudo, eu vou tirando foto. O pré-operatório, eu vou tirar foto estando no hospital, mostrando medicamento. Eu vou mostrar tudo que algumas pessoas talvez
não mostraram. Pelo menos esse passo a passo aqui eu não vi de ninguém. Então eu tô tentando ser diferenciada para que você tenha força para fazer a bariátrica. Aí aqui no final eu só coloquei buscar exames. Aí coloquei as datas do exame e na palestra da doutora Gastro, que eu vou fazer com uma mulher, uma doutora ótima aqui de Brasília, bem conhecida. Pesquisei muito sobre ela também. Ela explicou que muitas meninas, né, mulheres que tinham infertilidade comprovada, ficaram grávidas. Então, assim, por conta do peso, o peso atrapalhava a mulher em engravidar. E eu já tenho 3 filhos, eu não podia operar porque eu tive um filho prematuro e o doutor decidiu não operar. Meu esposo não tem coragem, tem o maior preconceito. E assim, eu não consigo tirar isso dele. Então também procurei uma ginecologista, uma especialidade a mais, porque eu sou menina, né? Aí ela me falou que quando a gente faz bariátrica, o anticoncepcional não faz efeito. Eu nunca tinha pensado nisso realmente, porque diminui a absorção. E quando a gente põe o medicamento na boca, ele já fica 25%. Então a gente só absorve 75%. Então com a bariátrica, você tem um risco muito grande de engravidar. E ela me deu 2 alternativas, colocar o DIU, né, ou Mirena, que praticamente é a mesma coisa, mas aí vocês dão uma pesquisada. Não é a mesma coisa, mas praticamente, que é introduzido no ovário. E a injeção intramuscular. Só que por um trauma de infância também eu não consigo. Mas eu tô estudando bastante isso também. Então, assim, procurar uma ginecologista, porque você pode continuar tomando anticoncepcional via oral e você achar que tá funcionando e tá se achando linda, tá lá, ó, todo dia. Então, assim, tomar bastante cuidado e bariátrica é informação. E, como eu disse, eu acho que eu vou ajudar muitas pessoas. E se eu não ajudar muitas pessoas, eu conseguir ajudar só uma, eu vou ficar muito feliz. Porque teve uma pessoa que me incentivou muito na internet, na verdade foram 2. Uma já é bem conhecida, já foi em programas, que eu vou citar o nome delas, que são pessoas assim que não são nada minha, que eu nunca vou ter oportunidade de conhecê-las, e elas me ajudaram assim, que no dia que eu vi o vídeo dessa pessoa, que eu vou revelar depois nos próximos vídeos, eu chorei. Então, assim, eu espero que Deus abençoe muito ela e que muitas pessoas falem isso de mim, que Deus abençoe a Érica, porque ela me ajudou em relação à bariátrica. Eu vou fazer a página e nessa página, nesse canal, eu vou postar todas as fotos dos exames e as descrições, para vocês entenderem melhor, para ninguém ter dúvida, para ninguém ter medo. Se o seu médico pediu mais coisas, vamos comentar, vamos se inscrever na minha página e no meu canal, desculpa. E força, foco e fé. Obrigada.